Amanhã eu estava aqui, né, meditando na palavra do Senhor. O Senhor estava falando no meu coração. E eu queria, né, poder compartilhar com você essa palavra, né, neste dia de hoje, né, tão chuvoso, né, assim, mas não deixa de ser dia de bênção, né, para as nossas vidas. Paz, Vanilson. Eu queria compartilhar com você dois textos, né? Assim, que o Senhor tem falado muito com o meu coração. Quando eu estava procurando esse texto, né, que eu vou falar agora para você, eu encontrei um outro texto e aí foi por isso que eu demorei, né? Eu pedi para a Bruninha me chamar aqui no Instagram e porque eu fiquei, né, diante dessa pergunta do Senhor Jesus, eu fiquei, né, parada assim, né, meditando nessa frase. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Marcos, né? Você que está aí do outro lado, né? Assim, se estiver em casa esse dia chuvoso, abra aí a sua Bíblia, né? Abra aí, por favor, no livro de Marcos, capítulo 7 e o versículo 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E aí, quando a gente estava, né, e na hora Deus me lembrou desse texto, que quando nós estávamos, né, iniciando a leitura, não esse ano, né, mas o ano que passou, pela primeira vez a gente estava, né, estudando junto, fazendo a leitura, e lá no livro de Gênesis vai mostrar que quando Deus começa a fazer toda a criação, o Senhor vai dizer o seguinte, ele diz, né, e viu que era muito bom, né, quando ele fez o homem, né, quando ele viu, terminou a criação, ele vai dizer e viu que era bom. Mas quando ele termina, ele termina de fazer o homem, de criar o homem, imagem e semelhança do Senhor Jesus, ele vai dar uma ênfase maior e ele vai dizer, né, assim, e viu que era muito bom. É assim, quando esse texto vai falar que Deus está curando um surdo e um gago, né? Assim, esse é um texto que é quando o Senhor está curando um surdo e um gago. Então, diante desse acontecimento, aquelas pessoas que estavam ali, talvez algumas pela primeira vez, né? Assim, estando naquele lugar, vendo o que Deus fez, outras pessoas conheciam tanto esse surdo como também esse gago, e pôde ficar maravilhado, porque assim, a gente precisa entender que tinha justamente esses dois grupos, né? Esse grupo que estava seguindo também a Jesus, né? Assim, que não fala de quantas pessoas, mas nós sabemos que onde Jesus passava, as pessoas eram atraídas a ele. Então, muitas pessoas seguiam, né, o Senhor Jesus. E a Bíblia vai mostrar, né, que tinha aquela multidão que estava ali ao redor de Tiro, né, atravessando Sidom, até o mar da Galileia, na região de Decápolis. Então, aquela região, né, assim, pessoas começaram a saber que Jesus estava ali, pessoas correram para estar junto de Jesus, como também pessoas não só correram, mas também levaram consigo, né? Levaram com elas pessoas, porque a Bíblia diz que algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Eu não vou ministrar, né, os mesmos pontos, né, que há muito tempo atrás, né, eu já ministrei, você que queira, né, ter essa curiosidade de ver, aí você vai ter o trabalho de ir lá no canal, né, assim, e ter que procurar, né, essa ministração. Mas, deixa eu só clarear mais aqui um pouquinho. Obrigada.
Mas essa ministração, né, de hoje, que o Senhor está falando no meu coração, né, é tudo que Deus faz, é bom. E confesso a vocês que quando eu estava procurando esse texto, né, assim, e eu disse, né, que eu parei em um outro texto e o Senhor estava falando. Porque tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que, e eu iniciei, né, o sermão mesmo, né, a introdução da palavra, falando a respeito de quê? Né, de que quando Deus criou todas as coisas, ele diz, né, que viu que era bom. Quando ele cria o homem, ele diz e viu que era muito bom. Ele dá uma ênfase, né? Era muito bom, né? Assim, porque tudo que Deus faz é muito bom. Quando essas pessoas viram Jesus, né, declarar essa palavra, né, dizendo Efatá, que significa abre-se, né, assim, o ouvido, né, deste surdo naquele instante, ao ouvir, né? Porque, não sei você, né? Não sei se estou, porque eu fiquei tão impactada com essa outra palavra que eu estou meio ainda perdida, assim. Quando a gente escuta, né, assim, é, não sei se esse surdo, esse surdo, ele lia os lábios. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor fala para ele. Ora, como é que você vai falar para um surdo? Ou você vai fazer a linguagem dos sinais, né, assim, para poder ele entender o que você está dizendo. Mas o Deus que é todo-poderoso, né, assim, quando ele fala, o milagre já acontece. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, né, com um profundo suspiro, disse Éfata, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Observe, querido, que assim, Deus, eu não sei se você está conseguindo entender, né, assim, mas se você conhece alguém que é surdo, né, assim, em primeiro, você vai ter, né, que ou saber a língua, né, dos sinais para falar com ele. Você vai ter que pegar um papel, né, ou escrever para poder ele entender o que você estava fazendo. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para ele. Deus fala para um surdo. Mas o poder de Deus é tão excelente, querido, que até o ouvido do surdo consegue identificar, consegue perceber, consegue ouvir a ordem de Deus. Esse éfata que o Senhor diz, não é éfata fazendo a língua dos sinais. Não. Esse éfata, essa ordem que Deus dá, né? Assim, o ouvido daquele surdo compreende. Não precisa de sinais, né? De linguagem, aliás, linguagem para que o surdo ele pudesse entender o que Deus estava falando. Quando Deus fala, querido, sabe? Quando Deus fala, querida, qualquer pessoa, qualquer situação, ela entende a ordem de Deus dada. Ah, mas veja, porque eu estou passando nessa situação. Querido, não importa qual é a situação que você se encontra, não importa, né? Muito obrigado, né? Os comentários do pessoal, né? Não importa, né? Quais são o que você está passando, né? De poder querer saber a linguagem, né? Que Deus vai fazer para que, né, esse problema seja resolvido. Porque se a gente fosse olhar humanamente, estou falando não agora do sobrenatural, estou falando humanamente. O que é que o Senhor ia fazer? Tocar no surdo? Ei, olha aqui para mim. E o surdo que existe, né, surdos que ele entende a leitura labial, né, ou seja,
dos lábios. O Senhor ia tocar no surdo e dizer: escuta, preste bem atenção. E eu acho tão lindo que a palavra é tão pequena, mas ela tem um poder e um significado imenso. Porque, imagine, né, assim, simplesmente que é o significado. E eu entendo, porque a Bíblia diz algo que você precisa ver. É no suspiro. O Senhor faz, éfata, né? Alguém que suspira. E muitas vezes eu estou dizendo porque quando eu operei da garganta, eu não operei do ouvido, mas eu operei da garganta. As pessoas quando vinham me visitar e eu não podia falar que eu estava cirurgiada, as pessoas pensavam que eu tinha perdido a audição, né? E as pessoas, eu vim visitar, a senhora, tá tudo bem aqui. Aí eu pegava o caderno. Eu me operei da garganta, não do ouvido. Eu estou ouvindo. A pessoa não precisava gritar. E era tão engraçado que as pessoas faziam assim, doeu muito, falava até pausadamente. E eu ficava sem entender, né? Porque assim, eu só não podia falar, mas eu estava ouvindo. E nesse texto aqui mostra que era um surdo. Mas quando Deus suspira, esse suspiro de Deus que sai a ordem de Deus, ele não faz assim, tá gritando, soletrando, para que o surdo pudesse ler os lábios de Jesus. Mas a Bíblia mostra que a fala de Deus, a ordem de Deus, até quem é surdo vai ouvir, vai detectar a ordem de Deus, querido. A Bíblia mostra que Deus não precisou usar a língua dos sinais para que aquele surdo pudesse entender. Deus, a Bíblia não fala o detalhe de o Senhor tocar como o Senhor fala no detalhe da viúva de Naim. A Bíblia diz que naquele cortejo, o que é que o Senhor faz? Toca no esquifo. Ou seja, existe um tocar. A Bíblia não dá esse detalhe que Deus toca no surdo e diz, eu vou curar você, eu vou falar, porque entendo que eu estou falando a questão humana, né? Assim, naquele momento não tinha papel, eu acredito, né? Assim, só que Deus não precisa, né? Como eu e você, de artifício, né? Para poder ele falar, para ele poder dizer algo e não acontecer. Quem precisa é eu e você. Precisa, sabe, muitas vezes, ir falar com alguém, fazer alguma coisa. Precisa de algo, Jesus não. Jesus não precisou falar a língua de sinais que o surdo mundo entende, a língua que eles entendem. Deus não precisou tocar nele, né? Porque se Jesus tocasse, Deus não precisava nem falar, porque o toque de Jesus transforma. Aquela mulher do fluxo de sangue disse, tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos e diz, quem me tocou? Não tinha tocado, Jesus tinha tocado na sua orla. E os próprios discípulos disseram como? A multidão te aperta. Então, ou seja, todo mundo toca. Ele diz, não. Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Oh, querido, o toque de Jesus, se você for estudar o que o toque de Jesus quer para tudo. Tudo de Deus é poder, né? Mas eu estou dizendo, detalhe de algumas coisas, né? Assim, se você for ver o quanto o toque de Deus faz toda a diferença. E neste texto, mostra que aqui foi o poder da fala de Deus, da ordem de Deus. De Deus dizer assim, éfata. E o surdo ouviu, ou seja, o ouvido daquele que outrora era mudo, era surdo, ou seja, não ouvia som nenhum. Naquele momento em que Deus diz, abre-se, que é o que significa éfata, quando ele diz, abre-se, o ouvido daquele identificou a voz de Deus.
a voz de Deus, o comando de Deus e abre. Quando é aquelas pessoas que estavam ali, a Bíblia diz que elas ficam maravilhadas. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo bem, tudo muito bem. Sabe que dá uma ênfase de tudo muito bem. Porque Deus pode fazer, ele faz muito bem, mas quando ele vai fazer algo por você, vai ter que ter a palavra muito bom. Porque tudo que Deus faz, ele faz muito bom, né? Deus faz muito bom, mas quando ele vai fazer por mim, por você, vai ser acrescido desse muito, porque quando Deus criou a criação, ele viu que era muito bom. Mas quando ele criou a mim e a você, ele disse que era muito bom. Então, existem coisas que Deus vai fazer, porque Deus faz, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E eu quero dizer a você que eu não estou pregando nenhuma heresia. Pessoas que não têm Jesus, que não querem atingir a religião de ninguém, né? Mas serve a deuses que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não vê, faz um monte de coisas, né? Assim, e atribui àqueles santos, né? De eu conseguir essa prece. Aí a gente vê, Deus é muito bom, né, menino? Porque fulano nem pediu a ele, mas ele fez. Fez porque ele é bom. Mas quando ele vai fazer para mim e para você, né? Para quem teme a ele, querido, vai vir acrescido com muito bom. Porque quando Deus faz, né, para mim e para você, obra da sua criação, ele faz muito, 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 muito. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, ele diz: olha, o meu Deus, ele faz infinitamente mais daquilo que eu pedi ou que eu pensei. Porque quando ele vai fazer por mim e por você, vem acompanhado com algo muito bom. Aleluia. E aí, quando eu estava, né, eu disse: eu vou pregar, e eu estava procurando esse texto, aí eu me deparei com o capítulo 8, que eu queria que você fosse lá no capítulo 8, e o versículo 23. Vai falar de uma outra cura. Agora, a cura de um cego em Betsaida. Mas eu queria que você percebesse, e eu não estou fugindo e não estou fazendo duas pregações. Você vai entender o porquê Deus, né, quando estava falando comigo, isso. Porque veja o que a Bíblia diz: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Você consegue ver que Deus, quando vai estar fazendo algo por mim e por você, ele faz muito bom. Ele não só faz bom, ele faz muito bom. Mas no mesmo Deus que me trouxe nessa manhã, né, início de tarde, para dizer para você que o que ele faz é muito bom. É muito bom o que Deus faz. Que ele nos deixa maravilhado com o que ele faz. Né? A gente está no ano da palavra profética, né? Quem assistiu, né, o culto da virada, né, que a gente estava lá, né, assim, a gente falou que esse ano é um ano que a gente vai ver que Deus faz, não é? E veja que o Senhor, né, assim, quando a gente estava lendo o texto, né, assim, e falando, lembra, né, que o Senhor faz uma coisa nova. Foi o texto, né, oficial, Deus faz uma coisa nova. Mas se você der continuidade, ele diz: por acaso você não está percebendo? Deus deseja que eu e você, né, perceba. Porque, olha, querido, essas pessoas
diz que o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo falar. Ouvir, o surdo ouvir e o mudo falar. Ele diz, essas pessoas ficam maravilhadas porque essas pessoas, né, como eu falei, alguns, né, talvez não conhecia esse surdo, né, porque é tão interessante que é, é, onde Deus estava, ele atraía muita multidão, né, assim. Então, existia ali no meio alguém que conhecia a vida desse surdo, né? E quando olhou, disse, menino, eu conheço. Ele era surdo e ele nem falava, tipo, que ele era gago porque ele não ouvia, né? Então ele não pronunciava as palavras corretamente, ao ponto que quando ele cura, a Bíblia diz um detalhe, e ele começou a falar corretamente. Né? Aqui a gente vê até uma cura não só do ouvido, mas do falar. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes vai curar o seu ouvido, ou seja, você não consegue ouvir o que Deus está falando para você. E aí Deus, né, cura o teu ouvido, mas sabe que quando Ele cura o teu ouvido, automaticamente Ele vai também curar a tua fala, para que você fale corretamente. Não, fulano fez isso. Eu fui porque fulano me indicou, porque fulano falou. Você tem que falar corretamente, querido, que quem fez o milagre foi Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o povo ficou maravilhado, porque ele olhou e disse, ei, eu conheço esse, é, esse galo. Outros ficaram maravilhados porque não conhecia, mas ouvindo o outro falar, menino, ele era surdo. E ele era gago assim, porque ele não falava corretamente. Olha como ele fala, perfeitamente, não é? Quando algumas pessoas, né, pede, porque tem uns crentes que dão, né? Só pede. Aí eu acho tão engraçado que não tem vergonha de pedir. Né? Ai, pede aquela choramingueira. Aí na hora de agradecer, aí não sabe falar. Aí eu tenho dito, Senhor, ajuda tua serva a falar corretamente, né? Porque tem gente, querido, né, assim, que na hora de pedir, aí sabe falar, cantar a sua lamúria, mas na hora de agradecer fica gaga, fica, né, muda, né? Porque não consegue falar. Ei, querido, fale corretamente. Diga de onde veio o milagre. Diga de quem o Senhor, né, utilizou para fazer. Porque Deus, querido, quando Ele cura o teu ouvido, Ele também cura o teu falar. Deus não é Deus injusto, não, querido. Sabe? Que só vai fazer você ouvir o milagre, mas Deus quer que você fale, mas fale corretamente. Não fale meia verdade, não fale trocando as palavras, não, porque a Bíblia diz que esse era um gago, ou seja, porque como ele não ouvia, ele não falava, mas a Bíblia diz que quando Jesus cura o ouvido dele, a surdez dele, né, automaticamente a Bíblia diz que ele começa a falar corretamente. Ele não fica gaguejando. Quem foi? Quem foi que fez isso? Né? Será mesmo que foi Deus? Quem é esse Deus? Não, querido. Ele fala corretamente. Que as pessoas entendam. Que as pessoas entendam que é poder de Deus, que é milagre de Deus. Sabe que nessa manhã Deus quer não só tocar nos teus ouvidos, porque Ele sabe que se Ele tocar só nos teus ouvidos, você só está ouvindo essa mensagem. Mas Deus quer que você fale também corretamente, querido. Porque esse povo, eles começaram a ficar maravilhados com o que Deus estava fazendo. E eles não só ficaram maravilhados, ou seja, no êxtase da alegria, mas a Bíblia diz que eles reconhecem porque eles dizem, ele faz tudo muito bem. Reconhecimento.
Eles conseguem reconhecer, porque tem gente que fica maravilhados com o milagre. Não sabe falar corretamente, fica alegre, entende que foi Deus que abençoou, mas não reconhece, porque reconhecimento é diferente. Veja que essas pessoas, eles reconhecem, ele diz, ele faz tudo muito bem. Olha só, ele era surdo, mas a gente, né, se naquele tempo, eu acredito que eles já tinham esse entendimento de se fulano, né, só ouvir, ele vai começar a aprender a falar, porque a gente vê pessoas que, né, que, por exemplo, coloca aquele aparelho e começa a ouvir, a gente acha estranho, né, que fica pautia, né, fala um som que diz, puxa, uma pessoa velha fala igual uma criança, como que está aprendendo a falar. Não é? Não sei se você já percebeu isso, né? Alguém que já fez uma cirurgia, não ouvia, e passa a falar. Fala igual uma criança que está aprendendo a falar, né? Assim, vai trocar, às vezes, o M pelo P, né? Assim, pão, né? E o pão de mão, né? Assim, é diferente porque está aprendendo, mas sabe que aqui eles detectam que ele faz tudo o que ele faz é perfeito. Ele não é muito bom. Ele não só fez ele ouvir, mas agora também ele fez falar. Ele não vai precisar agora, no processo de, agora que você está ouvindo, vamos lá, a palavra mão, e aí você aprender a falar. Não, querido, veio junto com a cura do ouvido, porque aqui é duas curas, né? Veio junto com a cura do ouvido, veio também o falar. Ninguém precisou mais ensinar a ele, não. Outrora, várias vezes, né, assim, ele não ouvia, mas ninguém precisou, né, ensinar mais a ele, porque a cura da sua surdez trouxe consigo o falar. Sabe que muitas vezes tem uma bênção, que ela vem com uma consequência, por isso que a gente, né, diz que parece que é uma bênção dupla, porque vem uma bênção e vem acompanhado de mais uma outra coisa, porque tudo que Deus faz é em abundância, tudo que Deus faz é perfeito. Só que o milagre que ele vai fazer, ele quer que você perceba, ele quer que você reconheça que tudo que ele faz é muito bom. Não é pouco, não, é muito bom. Sabe? Sabe aquela pessoa que faz, né, assim, quando minha vitória não chegou, deu um escape. Mas fala um escape assim, né? Ai, Deus deu um alívio, um escape, né? Assim como é um milagre, mas não é um milagre, né? Ou seja, né, assim, enquanto o marido não chegou, aí, enquanto Deus não mandou ele, né, não restaurou a vida, Deus, né, fez de a gente fica menosprezando aquilo que Deus está fazendo, enquanto ele completa, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, dar continuidade e terminar, querido. Mas sabe que tem gente que não reconhece e muitas vezes, né, faz, bênção, obrigada Deus, né? Obrigado. Foi uma cura, né? Eu me lembro que uma pessoa chegou, quando eu fiz a cirurgia, né, da garganta, aí a pessoa falou, poxa, assim, porque tu é tão temente, tu era assim, tu é uma pessoa tão de Deus, assim, né? Tu pediu a Deus para não passar pela a cirurgia, né? Assim, eu despedi. E aí a pessoa falou, poxa, né, assim, Deus, né, bem que podia. Eu disse, com certeza, poder, ele pode todas as coisas. Mas eu louvo a Deus, porque pela cirurgia eu pude, né, também enxergar a maravilha do Senhor. Ah, quantas pessoas, querido, neste dia, sabe, não está reconhecendo o que Deus faz, né? Ah, mas fulano tá desse jeito, né? Por exemplo, Senhor, eu não estou trabalhando, mas não está reconhecendo que Deus está mandando, está suprindo para você. Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa?
Tenha vergonha na sua cara, e eu estou dizendo para mim também. Tenha vergonha na cara. Sabe, porque muitas vezes a gente não está, a gente só está maravilhado. Recebeu aquilo na hora, nossa, ficou alegre, maravilhado. Mas será que você está reconhecendo como essas pessoas que ficaram maravilhadas, mas eles não ficaram, parou só na maravilha, no encanto daquilo que eles estavam vendo. Não, eles reconhecem, ele diz, tudo que ele faz é muito bom mesmo. Porque, ó, era surdo, mas veio junto com a cura da surdez, veio a fala corretamente. Eles reconhecem que tudo que Deus faz é muito bom. E nessa outra cura aqui do cego, o Senhor tira ele do meio daquele povoado, né? Porque existem coisas que Deus vai fazer em particular com você. Deus não quer que o outro saiba. Deus não quer que o outro veja. Né? Eu acho que nem compartilhei com ela, mas eu fiquei um pouco. Essa não é a palavra do dia, tá certo? Aí acho que depois de 24 horas sai, né? Do Instagram. Então, para quem quer ouvir, vai ficar, né? Para quem a palavra direcionada vai ficar, né? Assim, aí não precisa a Bruninha salvar lá para o canal, tá certo? Mas eu lembro que a gente estava num culto de ações de graça lá na casa de Bruna, né, assim, e aí a pastora Cris comentou algo comigo, que ela tem uma amiga, né, assim, e aí a amiga dela estava falando como ela fazia e acontecia com algo dela, né, assim, que ela acha que era ela que tinha que administrar, ela era que tinha que fazer. E aí, naquele momento, eu fiquei um pouco chateada, assim, eu disse, Deus, né, assim, fala com ela, né, assim, que aí ela compartilhando, porque era a amiga dela e ela disse, pois a minha pastora faz isso para mim, tipo, pega isso e dá a mim, né, assim, e eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, né, assim, eu tenho o cuidado e o zelo, né, que eu nunca gostei, né, assim, e tenho muita dificuldade, e ensino a cada uma, né, das minhas ovelhinhas, né, porque o que a mão direita dá, né, a esquerda não precisa estar sabendo, né, pessoas que gostam de fazer para que todo mundo veja, né, assim, eu gosto e espero, né, porque nesse texto que eu falei, né, assim, que Deus viu que quando ele terminou, né, de criar todas as coisas, ele viu que era muito bom. Ou seja, querido, você precisa entender que Deus ele está vendo o que ele está fazendo. Não pense você que Deus, né, não está vendo o trabalhar, o que ele está fazendo em seu favor, porque a Bíblia diz que ele viu que era bom, ou seja, ele estava olhando, os olhos do Senhor estão contemplando. Então, querido, o milagre e querida, o milagre que vai vir na sua vida, sabe, vai ser acompanhado assim, e viu que Deus, o que Deus fez, Deus dizendo, né, eu vi que é muito bom o que eu estou fazendo por ela. Sabe por quê? Porque Deus está te vendo. E o que ele faz é muito bom. Não é pouca coisa, não. É muito que ele faz. Porque tudo que ele faz é muito bom. Ele tira do povoado. Ele tira daquele meio. E ele vai fazer sozinho. A Bíblia diz que ele tira aquele homem do meio para fora do povoado e levou para assim, um cantinho, né? E aí ele diz que cuspiu no chão, porque existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que não é para ninguém estar sabendo. Não é para ninguém estar sabendo. Eu vejo pessoas que Deus está fazendo e a pessoa sem sabedoria vai contar para alguém que já está fazendo uma coisa errada, contar o teu segredo, o cuidado de Deus na tua vida. Ah, pastora, mas é crente. Se fosse crente mesmo, se fosse obediente ao Senhor, não fazia não, querido. Como é que tu estás compartilhando o que Deus está fazendo no secreto contigo? Como a gente precisa aprender, querido. Como a gente todo dia precisa aprender. Às vezes a gente acha que a gente está sabendo tanto, não é?
Eu ignoro, né, assim, ignoro no sentido assim, eu não levo em conta, porque ontem mesmo a gente se acabou de rir, eu e ela, né, assim, que ela é amiga estabanada, né, eu dizendo, eu vou desligar aqui, desligar uma outra coisa, ela foi e desligou o celular, né, eu disse, tinha que ser ela mesmo, né, porque é muito estabanada, né, como ela diz assim, sem noção, eu digo estabanada, né, assim, e ela diz sem noção, né, porque às vezes, né, assim, Deus está fazendo, te levou ali para o cantinho, está cuspindo no chão, está colocando nos olhos, está colocando na tua vida. E aí você não faz por mal. Por isso que na hora, quando menina, que eu ia dizer, quem mandou tu falar? Aí na hora Deus falou, está banada, filha. Tem paciência, que é estabanadinha, né? Assim, eu é mesmo, né, Jesus, como assim, né? E porque às vezes não está percebendo, não. O negócio é assim, com Deus. É Deus te levando ali no cantinho, cuspindo no chão. Quando alguém está dizendo o quê? Cuspe, saliva. Como é isso? Deus não podia logo falar, dizer cego, vê. Porque tem gente que quer ensinar a Deus trabalhar. Como é que Deus tem que fazer? Por isso que Deus tira do cantinho, né? Leva para um cantinho e cospe ali no chão, faz um lodo. Querido, olha, anteriormente, ele faz efatá, ele fala, ele não faz lodo, porque para cada um Deus tem uma forma de trabalhar. Mas sabia que muitas vezes Deus nos tira de perto, porque assim, se ele não fazer, pensa, você não fez assim na vida da pastora, por que o senhor não pode fazer assim na minha vida? Quantas vezes a gente mesmo, mas Senhor, quantas vezes Senhor, eu estou aqui orando, porque o Senhor, naquele dia, fez assim, assim, aí o Senhor, sim, eu sei, porque eu sei que eu fiz na sua vida, filha, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de uma outra forma. E às vezes a gente diz, eu sei, Senhor, mas porque tu só tem o poder, só fala. Fala, Senhor, que ó, basta uma palavra tua. A gente já se apega, né? Na palavra, como do cinturão, basta só falar. E o Senhor diz, mas eu não quero falar, eu quero cuspir no lodo, porque eu acho tão interessante que para cada um tem um trabalhar, né? Assim, e um moldar, né? Aqui era um cego, né? Assim, o surdo ele estava vendo. E aí, né, eu estou falando humanamente, tá certo? Humanamente, assim. Aí Deus disse, olha, na vida desse surdo e mudo, né, eu vou falar, ó, abre-se o ouvido. Mas na vista do cego, né, tem gente que não consegue enxergar. Aí Deus diz, vou cuspir aqui no chão, fazer um lodo, porque vai ter paciência, não sabe o que, é que eu estou fazendo, não sabe o que, é que eu estou fazendo. Porque tem muito crente surdo e mudo. Que Deus tem que falar, tem que fazer logo. Porque não quer esperar, não. Mas tem gente que nem é surdo, nem é mudo. Mas, tipo, sabe, não, nem existe, né? Mas eu digo assim, para a compreensão da gente, é uma cegueira assim que a pessoa fala, menina, tu não tá vendo, não, é? O tempo, ai, não tô enxergando, não. Deus às vezes dá assim, uma cegueira na gente, para poder ele cuspir no chão. E a Bíblia diz que ele não só cospe, porque ele se engasgou. Não. Aquele cuspe era o trabalhar de Deus. Não era como a gente tossiu, aí a gente cospe, porque a gente se entalou. Não, querido. O cuspir de Deus já era o trabalhar. E o cego, porque ele não via, não estava vendo que Jesus cuspiu no chão. Porque senão ele, espera aí, não. O quê? Você vai botar cuspe em mim, é? Porque tem gente que é o quê, Jesus? Tu vai dar agora? Agora eu também não quero mais, não. Porque eu te pedi, ó, foi naquele dia, foi naquela época, foi o ano passado, passei o ano todinho, Senhor, te pedindo. Aí agora tu vai me dar, sabe? Vai dizer assim, ai, que nojinho, o cuspe. Não é? Aí às vezes Deus não faz você enxergar. Às vezes, o seu pecado não faz enxergar o trabalhar de Deus.
também tem dois pontos, né? Tem um que é por permissão de Deus mesmo, mas tem um que o seu pecado não deixa você enxergar. Aquele cego não estava, porque senão a Bíblia ia dizer que aquele cego ia dizer: o que você está fazendo aí, hein? Oi? Porque o sentido deles são mais aguçados, né? Oi? Escutei aqui, ó, um barulho. E Deus não tem medo de trabalhar, não, viu? Porque Deus não fez assim, ó, cuspiu para que o cego não visse. Porque Deus sabia que quando não se tem a visão, outros sentidos são mais aguçados. Então eu vou cuspir baixinho para que o cego não diga: epa, o que você está fazendo aí, Senhor? O que é que você está fazendo que eu estou vendo, viu? Eu vi o quê? Se eu cuspir em mim, cuspir em alguém e tal. Não, querido. Deus não tem medo, não. Deus não se intimida, não, com o que você vai pensar ou deixar de pensar, não. São duas curas, mas também são duas formas de Deus curar. Veja que no surdo Deus fala. Éfata, e os ouvidos são abertos. E ele começa a falar. Do cego é cura também, mas é uma outra forma. Deus não fala. A Bíblia diz que Deus cospe, Deus pega pela mão, tira ele daquele povoado. Porque às vezes, quando Deus está trabalhando, Deus tem que tirar. Sabe por quê? Porque senão os intrometidos da vida fica, olha, faz tempo, né? Que Jesus falou, né? Que ia te dar vitória. Aí você, às vezes, nem está percebendo, né? Que Deus está trabalhando, ou você está percebendo: oxe, Deus está trabalhando. E eu falei: será? É mesmo, né? Fulano falou. Aí o Senhor diz: ó, peraí, fica aqui, no cantinho, sabe? E aí Deus, né, vê que você não está. Ei, Deus, o que é que o Senhor está fazendo aí? Que eu ouvi um barulho de alguma coisa. O que é, Senhor? Não. A Bíblia diz que o Senhor cospe no chão. E depois dele cuspir no chão, a Bíblia diz que ele ainda faz lodo. Olha o tempo. Olha o tempo. Tira do meio, cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos, processos, tempos, fases. Tem gente que, se Jesus é tão desesperado, é tão ansioso, que se vê Jesus cuspindo no chão, é capaz de já pegar o cuspe. Peraí, Jesus, que teu cuspe é santo, né? Assim, já vai. E o Senhor vai, fica aqui quietinho. Eu não vou fazer tu conseguir ver o meu trabalhar, não, porque o Senhor ainda vai fazer o lodo, misturar a saliva, né, com aquela terra que estava ali. E aí tem uns que é assim: eu não estou esperando no Senhor. Eu não sou igual a Bruna, nem a pastora Cris, não, menina. Alvoroçada, que Jesus já cuspiu, pegou o coisa. Eu não, eu ainda espero. Ele fazia assim a saliva. Quando viu o lodinho, opa, bota aqui, Jesus. Não espera Jesus passar nos olhos. Tem gente, querido, que ninguém pode julgar o outro, não. Menina, tu é tão ansiosa, né? Deus cuspiu, tu já pegou. Talvez você até espere o lodo, mas não espere ele passar nos teus olhos para que você enxergue. É tão ansioso quanto. A Bíblia diz que o Senhor pergunta: você está vendo alguma coisa? Deus, nessa tarde, está perguntando para mim e para você: você está vendo alguma coisa? Você consegue perceber que nessa manhã não foi por um acaso que eu estou usando aqui a minha serva para trazer essa palavra, compartilhar com você que eu faço tudo muito bom. E você vai ficar maravilhado com o que Deus vai fazer. Mas Ele quer também que você, né, identifique, que você fale corretamente. Não venha com arrumadinho, não. Eu tenho um pastor aqui, né? Pastor Jorge, que é meu pastor também, né? Da PIB. E uma vez, não,
ele, né, quando uma pessoa foi apresentar a criança, e o pastor Jorge falou, né, disse eu queria chamar a nossa irmã Adriana Castro, né, porque eu sei que ela faz parte desse milagre, dessa história. E eu me lembro que a pessoa, né, porque o pastor Jorge, porque o pastor Jorge, porque o pastor Jorge, né, assim, em nenhum momento, né, estava reconhecendo ou falando corretamente que em meio àquela prova, em meio àquela situação, Deus colocou pessoas. E eu me lembro que o pastor Jorge, quando chamou, ele disse, irmã Adriana Castro, eu não podia, porque eu vi, né, o quanto a senhora, né, no sepultamento de uma pessoa também, de uma irmã, quando eu dei a oportunidade ao pastor Jorge, e ele falou, né, assim, irmã Adriana Castro, eu agradeço a oportunidade de ter dividido nesse momento, mas eu sei que todo esse processo que elas passaram, né, assim, eu soube de longe, mas eu soube o quanto você estava presente. Pastor Jaelson era vivo também, Pastor Jaelson também falou, porque às vezes alguém não vai falar corretamente a seu respeito do que você fez, de como Deus utilizou. Por isso que, como Deus tratou com a minha vida, né? Assim, de que o que os outros falam ou pensam de mim não vai mudar a essência do que eu sou. Porque nem sempre alguém, ao receber o milagre, ao ouvir, né, o milagre, ela vai falar corretamente como se deve falar. Eu me lembro que na apresentação de um filho também de uma outra pessoa, e eu fiquei muito, muito maravilhada que aquele pastor falou assim, cadê a pastora? Cadê a pastora? E eu não estava lá na frente, não. Eu sentada no banco, eu fui para honrar a pessoa. E ele falou, cadê a pastora? E a pessoa chamou, e ele, como o nome é Adriana Castro, aí ele chamou, né? Eu fui junto com meu esposo. E quando chegou lá, ele disse assim, tome, apresente, pode colocar diante do Senhor, a gente vai estender as mãos, porque você faz parte desse milagre. Sabe que quem reconhece as maravilhas de Deus, ela vai saber falar corretamente. Tem tanta gente que está aí do outro lado, tem tanta gente que vai ouvir nessa ministração, né? E vai ficar maravilhado com o que Deus vai fazer, vai ouvir o milagre de Deus. Tanta gente que o Senhor nessa tarde está perguntando, você está reconhecendo, você está enxergando que sou eu que estou usando, né, para abençoar a sua vida, para falar para você nessa manhã. Eu não estou falando financeiramente, eu estou falando de usar a vida para abençoar a sua vida, porque eu não sei onde você estava agora, mas você parou, né? Pastora Cris, eu não sei, ela ou as meninas, né, se já fizeram ou não, né, sua devocional, mas a pergunta foi, tu vai fazer o estudo hoje? Vai, né, falar hoje? Vai ter, né, o estudo hoje? Sabe, querido, que muitas vezes a gente vai ficar maravilhado, muitas vezes a gente vai até identificar, mas muitas vezes a gente não vai reconhecer e nem vai falar, né, corretamente. Corretamente. E quantas vezes eu vejo pessoas que se acham que está na verdade, que está fazendo o correto, com o desmantelo, com a atitude errada de outra pessoa e continua. E por isso que a Bíblia diz, poderão dois cegos andar juntos. Um cego guiando outro cego, os dois vão cair no precipício. Se você está sendo guiada, conduzida, né, ministrada, falada, cuidada por pessoas que, sabe, não tem um discernimento, não tem um entendimento, não tem a gratidão, você vai gerar as mesmas atitudes, querido. Eu vejo pessoas que a gente sabe que tem questão de afinidade, mas eu vejo, às vezes, um desmantelo na atitude de alguém. Pessoas que não têm vida, pessoas que, sabe, são inseguras, que não têm palavra, que não têm, sabe, isso, a pessoa se engancha com a outra. No lugar de perguntar, aquele que Deus colocou na tua vida vai perguntar, e eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa não está enxergando?
Sabe por quê? Porque se identifica ingrato, invejoso, aí vai se juntar com quem é invejoso para estar falando, né, do outro. Querida, cuidado, muito cuidado, porque o Senhor também nessa tarde está dizendo para mim e para você, né? Eu sei que foi muita glória, né? E, vai ter milagre hoje, né? Você vai ouvir, né? O Senhor a fala de Deus, a ordem de Deus, né? Você vai falar corretamente, porque você vai relatar as bênçãos do Senhor. E aí tá dando glória, mas será que você continua dando glória? E o Senhor perguntando agora para você e para mim, você está reconhecendo? Você está enxergando o que eu estou fazendo na sua vida? Você está enxergando? Ai, sei não, viu? Que a pessoa botou aqui um comentário, eu não digo que se eu for ler, Já está na galeria, né? minha filha. Sabe, Eu não combinei na Bíblia, eu botei aqui no papel. né? Ou seja, sabe, Deus Termina. querido, né? Por amor à tua vida, né? Salva a Bruna e deixa lá no canal, né? Pessoas queridas, sabe, que vão olhar, né? Vão poder, né? Assim, Deus fazendo o trabalhar e o Senhor está perguntando, você está enxergando? O que é que você está enxergando? Eu estou enxergando uma tagarela, falando, falando, falando que só. Reparando, né? Eu estou enxergando que ela está de óculos, ela está com o cabelo assim, que lavou, secou ao vento, né? Olhando o que é o que não é para você enxergar. Mas não é isso que Deus está perguntando, que você está enxergando. Se você está enxergando bem, o que é que você está vendo? Ele está querendo ver se você está vendo bem como essas pessoas que ficaram maravilhados, porque tudo que Deus faz é muito bom. Não é pouco, não, é muito bom. Que você possa ouvir, que você possa falar corretamente e que você possa enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Que Deus muito abençoe. Eu sei que a pastora Cris estava ali, né, anotando e tal, tudinho, mas os pontos, né, não só foi a questão de vai fazer maravilha, mas o que Deus quis nessa tarde falar, o primeiro ponto, você vai ouvir, você vai ter que ouvir o que Deus, né, tem para você, querido. Deus vai fazer você falar corretamente, porque o que você está falando não é correto, nem das pessoas e nem com Deus. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não está me vendo. Você vai aprender a falar corretamente. E você vai enxergar. Você precisa enxergar. São esses 3 pontos, né? Essas 3, como é que diz? Sinais, né? O ouvir, Aleluia. o ver e o falar. A gente tem, né, os sentidos, né? Olfato, tato, Audição, audição, né? visão E e visão paladar. e paladar. Obrigada, né? Querido, mas sabe que nessa manhã, o Deus que criou essas 5, né? Sabe que Deus está querendo dizer para você, olha, nessa manhã, nessa início de tarde, o que eu quero aguçar de você, os sentidos que eu quero que seja aguçado na sua vida, você vai precisar ouvir o que Deus quer falar para você. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Aquele surdo, né? Ele ouviu, mas ele não ouviu qualquer coisa. Ele ouviu, foi a palavra de Deus, a palavra que Deus disse, Efatá. Abra-se ouvido. Porque pensar que está ouvindo Deus, ouvindo, né, fulano, Deus falando pela vida de fulano, cuidado. Porque Deus quer que você ouça.
mas Ele quer que você ouça, não é movimento, é a palavra dele, porque é a palavra dele que tem poder, é a palavra dele que abre. Aleluia. E aí, querido, ele também quer corrigir esse teu falar, o que você tem falado a respeito de alguém, o que você tem falado a respeito de Deus, principalmente de Deus. Porque de alguém é falho quanto você. Mas, né, de Deus, o que será que você tem falado de Deus? Será que você está falando corretamente? Olha para aí, Deus está deixando, né, eu nessa situação. Será que eu vou perecer, Senhor? Era uma fala correta? É uma fala correta? Não. Mas Deus vai fazer você falar corretamente, né? A gente já terminou, né, a palavra, mas entrou aí também, né? Acho que é Fátima Rocha, porque para mim fica Fafá Rocha, né? Que não é da minha família, né? Que algumas pessoas pensavam, né, que é da minha família, né? Mas é só o sobrenome, né? Que é o mesmo, né? Rocha, né? Que você, né, possa aí receber Bruna, nossa irmã da mídia, né? Eu a princípio não ia salvar, tá certo? Não ia colocar como palavra do dia, mas eu sei que tem, né? Pessoas que, como Jó, né? Assim, que vai lá todo dia no canal para ver a palavra do dia, né? Assim, então, para essas pessoas, para a pastora Cris, né, que disse aí que vai para a galeria, né, as mensagens que ela vê, né, e entende como destaque, né, assim, tremendo na vida dela, né, assim, vai estar lá salva, né, assim, e você pode ouvir de novo. Não olha para mim, porque Deus não está perguntando o que você está vendo. Ah, eu estou vendo ela dessa forma e dessa, né, desse jeito, sem jeito, da pastora aí pregar uma palavra do dia, né, de camiseta, desse cabelo, desse jeito. Né? Não, Deus não quer que você esteja vendo isso, não. Ele quer que você ouça a palavra do Senhor e fale corretamente, porque Ele faz. E o que Ele faz é muito bom. Deus abençoe. Um beijo no coração. Muito obrigada pela companhia de cada uma de vocês. Obrigada, pastor. Bruninha salvando, Recebi demais. essa palavra e colocar lá no canal. Aí você que pode ouvir de novo no Instagram, mas se você ainda não tem tempo de agora, né, assim, pode ficar lá e vai lá no canal, né, que você vai encontrar essa ministração e essa ministração lá no canal. Você pode ser um agente abençoador, pegar essa ministração e enviar para um monte de pessoas, né, assim, curte lá, né, porque o YouTube vai entender como se essa palavra, esse vídeo fosse algo importante, porque é a palavra de Deus. E aí você me ajuda a chegar onde eu não posso ir e onde você pode ir. Também está a Angélica conosco, né? Lidiane também estava conosco, ali, entrou também, né? Não apareceu mais, mas né, entrou, tá certo? Né? Camilinha, Ivanilza, as pessoas que subiu, tá bom? Mas muito obrigada pela companhia de cada um. Beijo no coração, seja esse agente abençoador, tá certo? Fica lá, grudadinho no canal, pega essa mensagem e transfere para outras pessoas que precisam. Se você disse, não tá bom para mim, né, assim, eu já me alimentei, já recebi, né, assim, seja um agente abençoador. Pegue essa ministração e envie para outras pessoas que precisam ouvir, né, que Deus ele faz, tá certo? Beijo no coração. Tchau.